Destas leituras que devem ficar gravadas em nós. São Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, aquela comunidade que havia ali em Tessalônica, hoje na Grécia é Salônica, mas naquele tempo era Tessalônica. Então ele escreve aos Tessalonicenses e diz essa palavra: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sede santos. E no Novo Testamento nós estamos a transfiguração de Jesus, onde o Pai falou: este é o meu Filho amado, escutai-o. Essas duas frases emblemáticas devem ser nosso programa de vida. Nós estamos aqui para nos santificarmos, para sermos santos, mesmo vivendo num mundo que não é santo. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Quantos santos que viveram neste mundo em períodos difíceis e se santificaram? Os santos não nasceram santos, a maioria deles não. E nem viveram grande parte da vida santos. Mas eles terminaram bem, como santos. Alguns foram até grandes pecadores. São Francisco, por exemplo, se converteu. Santo Agostinho foi batizado com 33 anos, levou uma vida devassa antes, mas depois ficou santo. E assim outros santos, né? O que importa é nós vivermos bem. E se temos a graça de Deus na igreja, e nós fomos santificados no batismo, o batismo nos fez santos. Se a gente tivesse morrido logo depois do batismo, estava no céu direto. Mas nós temos outros meios de santificação: a comunhão, a confissão frequente, a comunhão, o recurso à Nossa Senhora, as instruções que a igreja nos dá. Então São Paulo nessa epístola está lembrando: não sigais este mundo na devassidão. Cada um fuja dos pecados sexuais. Cada um viva no seu, se for casado, viva bem no seu casamento, na fidelidade. Cada um no seu estado de vida, cada um na sua profissão. O que importa é a gente ser bom, fazer a vontade de Deus naquele lugar e não julgar ninguém. Nós não devemos nos julgar melhores do que ninguém. Porque nós não somos de fato, né? Porque se todo mundo tivesse recebido as mesmas graças que nós recebemos, certamente seriam melhores do que nós. Então vamos procurar, já que nós recebemos muitas graças de Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Sermos bons, não julgar ninguém, não tratar mal a ninguém, nunca se colocar em degrau superior a ninguém. A gente tem que ter humildade, que é a principal marca do cristão. Humildade. Claro que a principal virtude cristã é o amor, é a caridade, mas a humildade. Nunca se julgar melhor do que ninguém, que nós não somos. Por isso que a igreja ensina na missa. O que a igreja ensina a gente? Humildade. Começamos a missa como? Eu, pecador, me confesso. A gente bate no peito: por minha culpa, eu pequei. Para reconhecer que a gente é fraco. Depois, durante a missa toda aparece, toda hora, a lembrança disso. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Eis o Cordeiro de Deus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, no meu coração. Vamos aprender a humildade com a igreja. Bem, o Evangelho é aquela passagem belíssima da transfiguração de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Estava vindo lá da Galileia, indo para Jerusalém, e tinha avisado aos apóstolos: nós vamos para Jerusalém, não se espantem, lá eu vou ser preso, vou ser zombado, vou ser ridicularizado, entregue aos pagãos, como aconteceu de fato. Os judeus entregaram Jesus aos romanos.
entregue aos pagãos, que vão zombar de mim, vão me flagelar, chicotear, ridicularizar, crucificar e matar. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Evangelho diz que eles não entenderam isso. É difícil entender, né, o sofrimento. É difícil entender por que a gente vai sofrer. Nós não entendemos nem a morte. Porque de fato a morte é uma violência à vida. E a morte venceu o castigo do pecado original. Nós perdemos o dom da imortalidade. Aqui a gente sofre um pouco, como a gente reza na Salve Rainha. Estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. A gente sofre um pouco aqui, mas um dia a gente vai ser consolado no céu. A nossa finalidade, a nossa meta é um dia irmos para o céu. No céu vai ser a completa felicidade, como diz lá no Apocalipse. Eu enxugarei todas as vossas lágrimas. No céu não vai haver lágrimas. Nosso Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas, porque vai ser a felicidade eterna com a visão de Deus que nos faz felizes. Por isso chama-se visão beatífica, aquela que nos faz felizes. Mas aqui, por enquanto, a gente vai levar a cruz. Como aconteceu com Jesus. Primeiro ele sofreu, foi zombado, mas depois ressuscitou. A vitória virá depois da cruz. Então Jesus alertou os apóstolos para que eles não ficassem escandalizados, vendo que Jesus tinha feito tantos milagres, curado tanta gente, depois ia morrer daquele jeito. Uma vez o Papa Francisco mostrou, conversando, uma palestra, acho que estavam os embaixadores, ele falou: olha, eu tenho duas coisas no meu bolso. Uma é o rosário, é o de Nossa Senhora. A outra, ele tirou, era a Via Sacra. Essa aqui é a história do fracasso de Deus. Todo mundo ficou espantado. Porque a paixão de Jesus, humanamente falando, foi um fracasso. Porque Jesus tinha pregado, conquistado aquelas multidões, distribuído pão para 5.000 pessoas, multiplicado milagres, conquistado aquela multidão de discípulos, e depois é traído, é acusado de ser malfeitor, é condenado à morte no meio de 2 ladrões e morre na cruz. Humanamente falando, é um fracasso. Onde é que está a vitória? Não teve. Aqui não teve vitória, mas ele ressuscitou. Aí é a vitória. Nosso Senhor venceu tudo. Então Nosso Senhor advertiu os apóstolos para que eles não ficassem espantados quando acontecesse aquilo. Aí Jesus estava lá e ele começou a se transfigurar, quer dizer, ele se mostrou como Deus. Normalmente Jesus aparecia como homem, mas agora ele começou a aparecer como Deus, resplandecente como o sol, belíssimo, trazendo grande felicidade, tanto assim que eles passaram a noite inteira ali e pensaram que eram alguns minutos. O céu vai ser assim, né? O céu vai ser tanta felicidade que nós não vamos ver o tempo passar. Porque quando a gente está feliz, o tempo parece que não está passando, né? Sumiu. Quando a gente está sofrendo, sim, né? Aí o tempo não passa nunca. Quando está com dor de dente, por exemplo, não passa nunca, demora a passar. Mas quando a gente está feliz, os momentos a gente parece que são tão rápidos. O céu vai ser assim. Então os apóstolos ficaram vendo. E aparecer do lado de Jesus, dando testemunho a favor dele, Moisés, que Moisés foi o grande profeta do Antigo Testamento, aquele que recebeu as tábuas da lei, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que foi o grande libertador do povo de Deus no Antigo Testamento. E do outro lado, Elias. Elias era o grande profeta, o grande penitente. Elias era o homem do jejum, da penitência. São Pedro ficou tão encantado com aquilo: Senhor, vamos ficar aqui para sempre.
Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, e nós vamos ficar aqui para sempre. E o Pai falou do céu, no meio de uma nuvem. A nuvem é o Espírito Santo. E o Pai falou, na segunda pessoa estava ali, Jesus. Foi a manifestação da Santíssima Trindade. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutai. Escutai Jesus. Porque Jesus é a voz do Pai. Jesus vem nos ensinar o caminho do céu. Jesus pregou. Ele reformou muita coisa do Antigo Testamento. Veio pregar a gente o caminho do céu, a levar a nossa cruz, a nos santificarmos. E ele deixou, o que ele deixou aqui para a gente santificar? A igreja. Porque Jesus não deixou só a doutrina, ele deixou alguém encarregado de propagar essa doutrina, os apóstolos, e de ensinar a todos os povos tudo que eu vos ensinei. Então Jesus deixou a igreja, São Pedro como chefe, os apóstolos são os bispos, e aí é a igreja que nos ensina o caminho do céu. Na igreja nós temos também os 3 tabernáculos. O tabernáculo de Jesus, que é a missa, a Eucaristia, é a comunhão. O tabernáculo de Moisés é a pregação. Estou fazendo agora. Esse é o Moisés, o homem da palavra. E o tabernáculo de Elias, que é o penitente, é o sacramento da confissão. Na igreja nós temos o sacramento da confissão para nos perdoar os pecados. Nós estamos na quaresma, é tempo de fazermos a Páscoa, de fazermos uma boa confissão. Temos ouvir a palavra de Deus e temos Jesus na Eucaristia. Escutai-o. E São Paulo lembrando, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vamos procurar nos santificar pela oração, pelo cumprimento dos deveres de Estado. Porque a santificação consiste em fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É cumprir o nosso dever. E o dever vem do nosso estado de vida. Se você é solteiro, se você é casado, você vai cumprir o seu dever. Aceitar as coisas que Deus manda, o calor, é vontade de Deus, porque vai fazer calor, vai fazer frio, vai chover, vai fazer sol. Isso tudo é vontade de Deus, o plano grande de Deus para a criação. E nós devemos ter também cuidado com a criação, não destruir a obra de Deus. Deus viu que tudo era bom. É o lema da campanha da fraternidade desse ano. Ter cuidado também com a criação, não destruir as coisas de Deus. Então, a gente fazia a vontade de Deus. Você é casado, faz a vontade de Deus na sua família, com a esposa, com os filhos. Se você está com saúde, agradeça a Deus, trabalhe. Se você está doente, aceite essa cruz, leve a sua cruz, a vontade de Deus. Se você tem problemas, e todo mundo tem, com parentes, vizinhos, faz parte da nossa convivência nessa vida. Sempre vai acontecer. Nunca vai ser todo mundo vai nos compreender, todo mundo vai ser tranquilo. Não. Sempre vai ter. A convivência humana traz problemas e a gente vai levar essa nossa cruz. Então hoje vamos aprender, neste segundo domingo da quaresma, a nos santificarmos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E nosso Senhor falando. O Pai falando, este é meu filho, escutai-o. Escutai através da igreja, escutai através da vida dos santos, através das pregações. É o que a igreja nos ensina. E agora, no tempo da quaresma, que é o tempo da penitência, escutar a palavra da igreja, fazer penitência, levar a nossa cruz, sofrer com paciência, amar o nosso próximo. A cruz é de cada dia. A cruz do marido, a cruz da mulher, a cruz dos filhos, a cruz das intempéries, a cruz do calor, do frio, a cruz dos problemas da vida. Vamos aprender a vontade de Deus. Que Nossa Senhora então nos abençoe. Que São José foi escolhido, nós estamos no mês dele, dia 19 é o dia de São José. São José foi escolhido
para ser o guarda do menino Jesus, o esposo de Maria. E São José deu tudo certinho na vida dele? Não. Era pobre, carpinteiro. Quando Jesus nasceu, ele não achou lugar. Imagine que dor para o coração dele. Quando chegou lá em Belém, não tinha lugar para colocar Nossa Senhora. Teve que ir para uma estrebaria, teve que ir para uma gruta que servia de refúgio para os animais. Ali que Jesus nasceu. Como São José deve ter sofrido. E mais, Herodes quis matar o menino, teve que fugir para o Egito. Imagine fugir à noite, fugir para salvar Nossa Senhora e Jesus. Sofrimento. Mas São José é o padroeiro do trabalhador, padroeiro da boa morte. São José é o padroeiro da família. Vamos pedir a São José, que é nosso bom Pai, que nos proteja, nos guarde, nos dê a paciência, a coragem, a alegria de servir a Deus na nossa santificação. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, subiu ao céu. Ele está sentado à mão direita de Deus Pai.